Meu nome é Marcos Laser, eu sou acadêmico do curso de Física da UPF e o assunto do vídeo de hoje vai ser termodinâmica e a evolução das máquinas termodinâmicas ao longo da história. Bom, primeiro vamos entender como que uma máquina térmica funciona, começando por aí. Bom, uma máquina térmica ela realiza um trabalho, mas para realizar trabalho ela precisa de uma fonte quente de onde ela vai tirar a energia para realizar esse trabalho. Então, dessa fonte quente, ela extrai energia, realiza um certo trabalho e perde também energia para uma fonte fria, que pode ser, na maioria dos casos, o ambiente externo ao qual essa máquina está, como a atmosfera, por exemplo. Bom, evolução das máquinas. Bom, a primeira máquina que a gente tem registro é a máquina de Heron, Eolípila. Ela basicamente é uma fogueira que aquece uma bacia com água, uma bacia tampada no caso, e onde possui dutos que levam o vapor aquecido a uma esfera. Essa esfera ela não é fixa nesses dutos, proporcionando assim a liberdade de rotação dela. Ou seja, o vapor entra ali e acaba pressurizando, e como ele só tem a saída pelos dois dutos opostos, tanto por ser um na extremidade do outro, saídas também opostas, ele proporciona a rotação devido à pressão dos gases que giram a esfera. Bom, posteriormente a gente tem a máquina de Watt, que usa o mesmo princípio do vapor pressurizado empurrando alguma coisa, mas dessa vez, ao contrário da máquina de Heron, ele não proporciona o giro de algo, mas ele empurra alguma coisa. O vapor pressurizado ele vai entrar nessa câmera, empurrando o pistão, proporcionando o giro dessa polia maior, que nesse caso ela está conectada a um motor elétrico, ou seja, vai gerar energia, uma turbina elétrica. O que acontece? Por inércia, quando esse pistão for deslocado para trás, a roda vai continuar girando e empurrar ele de volta para frente, expelindo o vapor que já perdeu energia, perdendo temperatura. Então ele sai por essa válvula de escape, aqui na parte superior do tubo, do cilindro, permitindo que mais gases, mais vapor em alta pressão e em alta temperatura sejam admitidos aqui para dentro, empurrando novamente esse pistão para trás. E por inércia ele empurra os gases que perdem energia para frente. Então isso vai ficar acontecendo. A caldeira vai gerar vapor, empurrando os gases para dentro desse cilindro, que vão pressurizados empurrar esse pistão para trás e vão perder energia no ato de empurrar esse pistão. E assim o ciclo vai se repetindo. Mas, para dar uma melhor funcionalidade para isso, é possível fazer um sistema de duplo funcionamento, que é o comum que a gente tem em locomotivas, bombas d'água mais antigas também. Bom, atualmente as locomotivas são elétricas ou a diesel elétricas, mas tem muitos, antigamente na verdade, a maioria dos sistemas era feito a vapor, até que foi desenvolvido novas tecnologias. Atualmente a gente tem sistemas a vapor em usinas hidrelétricas não, em usinas termonucleares que utilizam reação nuclear, a fissão nuclear, para aquecer a água, para movimentar uma turbina através do vapor, para gerar energia elétrica. E no caso do funcionamento duplo da máquina de Watt, do motor de Watt, a gente tem a máquina do trem, né, que movimenta o trem, que ao mesmo tempo que ela admite ar, vapor pressurizado e quente por um lado, ela expele pelo outro lado. E assim, consecutivamente, ela vai fazendo o movimento das rodas. E, caso seja necessário inverter a rotação das rodas, é simplesmente necessário movimentar uma alavanca através de um sistema mecânico do lado externo, próximo às rodas, que a locomotiva vai se deslocar para trás, em vez de andar para frente, e ela vai no lado contrário.
E mesmo com a utilização de motores a combustão interna, o motor a vapor ainda é muito utilizado em usinas termonucleares ou que sejam alimentadas com reator nuclear. Como que funciona? Um princípio um pouco diferente daí, porque em vez de mover um pistão, ele vai mover uma turbina. A gente tem a fonte quente, que vai ser o reator da usina nuclear, que vai aquecer uma espécie de caldeira, né? Que vai fazer com que o vapor crie pressão e aumente sua temperatura, passando pelas pás de uma turbina, movimentando um gerador elétrico. Que daí a água que passa por essa turbina vai para um sistema de resfriamento, volta para o aquecimento e depois o ciclo fica se repetindo. Ou seja, a gente ainda tem a utilização do sistema de uma máquina a vapor, mas agora não movimentando pistões, mas sim turbinas para geração de eletricidade em usinas termoelétricas. E entrando agora no assunto de motores de combustão interna. Antes de a gente aprofundar mais sobre isso, alguns detalhes que vão para facilitar a compreensão daqui para frente, que eu vou citar vai ser a questão, algumas partes específicas do motor, que eu vou esclarecer agora, para quando eu comentar mais para frente, a gente já tenha passado por essas peças e já esteja mais claro na mente de quem está assistindo o que são essas peças e qual a função delas dentro do motor, para entender um pouco melhor o funcionamento dele. Bom, algumas peças específicas de um motor a combustão interna. Como a gente vê nos motores a vapor, algumas peças aqui se copiam, como é o caso dos pistões, que é essa parte grande de cima, e a biela, que é essa conexão entre o pistão e esse eixo principal aqui do motor, que no caso esse eixo é chamado de virabrequim ou árvore de manivelas. Dependendo do lugar, é comum um nome diferente, que é o que transforma o movimento de subida e descida do pistão em movimento giratório, que é passado para a caixa de câmbio de marchas, que transmite o movimento para as rodas, posteriormente. E outra coisa é sobre as partes do motor, que no caso eu vou abordar mais para frente, sobre o motor de 2 tempos, que possui admissão pelo cilindro, que no caso o cilindro é a parte em que o pistão fica inserido, que no caso são esses orifícios aqui, cada um desses orifícios é um cilindro do motor, e o cárter, que vai ser essa parte inferior aqui, que no caso eu vou abordar mais para frente, como eu disse, os motores de 2 tempos possuem admissão ou pelo cilindro ou pelo cárter. No caso, a admissão do motor é o lugar por onde entra a mistura ar-combustível. No caso, 2 tempos entra ar, combustível e óleo junto. No caso, esse motor, por exemplo, ele tem admissão aqui pela parte de cima, onde a gente vê esses orifícios laterais aqui. Então, os cilindros aqui e o cárter é a parte o extremo de baixo do motor, é realmente a parte mais baixa do motor, é o cárter dele. Bom, sobre tipos de motores e tipos de combustão que a gente tem. A gente tem algumas diferenças entre os motores de combustão interna. A gente tem motores monocilíndricos, que são aqueles motores que têm apenas um cilindro. Os motores em linha, que são os que possuem os pistões alinhados um atrás do outro. Os motores em V, que são dispostos como se fossem um V. Os motores em W, que possuem 3 alinhamentos próximos. Motores radiais, que eram comuns em aviões, né, que eles ficavam girando ao redor de um centro, por isso radial. Motores boxer, que têm os pistões dispostos paralelamente e sendo opostos no funcionamento, ou com o virabrequim central, ou cada pistão trabalhando com o virabrequim em uma extremidade. Há diversos outros tipos de motores também, mas vamos focar em alguns mais específicos nesses aqui, que são os que mais trabalham com pistões. Outros modelos ou variações de motores que trabalham com sistemas um pouco diferentes, não com pistões. Bom, além desses modelos e variações de motores, a gente tem o funcionamento deles modificado.
seja, a gente tem o ciclo Otto de 4 tempos, ciclo de 2 tempos, ciclo diesel. Nesse primeiro GIF, na parte superior, a gente tem um exemplo de um ciclo diesel. Como que funciona um ciclo diesel? Ele tem a admissão somente de ar, e quando o pistão sobe, comprime o ar, então é injetado diesel dentro da câmara de combustão, e ele inicia combustão devido à alta pressão ali dentro, e uma queima lenta, empurrando o pistão para baixo, gerando um trabalho, gerando uma força de movimento, e então por inércia o pistão volta para cima, expelindo os gases para fora do motor. Já um motor Otto de 4 tempos, a gente tem o processo de admissão, que é nesse GIF da parte inferior aqui, ele já admite o ar misturado com a gasolina ou com o álcool. Então, o pistão desce, sugando a mistura. Quando ele sobe, ele pressuriza a mistura já de ar e combustível. Então, uma centelha de uma vela, ou seja, uma faísca, um impulso elétrico, gera combustão nele, diferente do motor diesel, que tem a combustão devido à pressão. O motor de ciclo Otto, ele trabalha através de uma centelha para gerar combustão interna. Então ele é empurrado para baixo, gerando movimento mecânico, e quando o pistão sobe de novo, a válvula de escape abre, liberando gás e reiniciando o ciclo novamente. Bom, aqui a gente tem um exemplo do motor de 4 tempos do ciclo Otto. A gente tem aqui um exemplo bem prático, né? A gente tem um bico injetor aqui no sistema de admissão, a válvula abre, ele injeta, pressuriza, fagulha, gera movimento, abre a válvula de escape e ele expele a fumaça para fora. Bom, um resumo aqui de um pouco do que é esse ciclo de 4 tempos. A gente tem a entrada, como eu falei, e dos gases já misturados com o combustível. E aqui a gente tem um óleo para lubrificar, porque os motores não podem trabalhar no seco. Ele vai gerar um volume, ou seja, ele vai puxar uma determinada quantia, vai gerar um volume não. Ele vai puxar uma determinada quantidade de mistura ar e combustível para dentro, e no momento de subida, ele fechando a válvula de admissão, ele vai comprimir tudo isso. Ou seja, por isso que a gente tem a gente ouve o termo taxa de compressão do motor, que é exatamente isso, o volume do PMI, o ponto morto inferior, e o ponto morto superior, que é onde o pistão chega lá em cima, ou seja, a variação do ponto morto inferior e do ponto morto superior é a taxa de compressão do motor, e quanto maior for essa taxa de compressão, maior é o rendimento que a gente vai ter desse motor, maior vai ser a energia que a gente consegue tirar dele, maior vai ser o trabalho que ele vai render para a gente, quanto maior essa taxa de compressão. Não está respondendo o meu botãozinho aqui, mas enfim. Bom, compressão, como eu disse, essa diferença, quanto maior for essa taxa de compressão, maior vai ser o rendimento do motor. Mas o que é a compressão do motor? Quando a gente vai ter admissão, vai entrar a mistura de gasolina e ar dentro do motor. Fechando a válvula e o pistão subindo, por inércia, ele vai comprimir toda essa mistura, aumentando a temperatura, diminuindo o volume e aumentando a pressão. Ou seja, a gente vai ter muita coisa num espaço muito pequeno lá dentro, com uma temperatura muito alta. E no passo seguinte a gente tem a combustão, que é quando a vela vai gerar a fagulha. No caso aqui, o exemplo é de um motor de ciclo diesel, né, que a gente tem um injetor de combustível aqui, que vai fazer com que o pistão se mexa. Essa vai ser a diferença do motor Otto em 4 tempos do motor ciclo diesel, que justamente na etapa de combustão, quando a vela vai dar a fagulha e empurrar o pistão para baixo, o motor de ciclo diesel ele vai injetar o diesel, porque ele só vai ter ar comprimido.
E isso vai fazer com que naquela temperatura alta ali aumente mais ainda e proporcione a queima do combustível junto com o ar, gerando a movimentação do motor. Ou seja, ele vai descer até o PMS, até o PMI, que é o ponto morto inferior, gerar o movimento, por inércia ele vai empurrar de volta aquele gás já, aquele combustível já queimado para cima, e a gente chega no quarto tempo, que é a parte da exaustão do motor, que é a parte de saída, ou seja, vai liberar a válvula de escape e o pistão vai empurrar para fora o que já está queimado e que não serve mais para nada, que são os gases e os resquícios de gasolinas que não queimaram bem por alguma ineficiência do motor. Bom, e como funciona um ciclo de 2 tempos? Bom, temos várias formas de um motor de 2 tempos, mas basicamente ele possui um sistema de compressão, ou seja, a admissão e a compressão funcionam simultaneamente, enquanto que o escape e a combustão também funcionam paralelamente. Como que isso se dá? O motor de 2 tempos, ele precisa de uma volta para cada centelha, ou seja, cada vez que o motor dá um giro, ele está gerando energia. Já o motor de 4 tempos não, ele precisa de 2 voltas no motor para que ele gere energia de novo, energia que eu me refiro a energia mecânica, para que ele gere trabalho para movimentar o carro. Ou seja, a gente vai ter motores 2 tempos que tem admissão pelo cárter, motores que têm admissão pelo próprio cilindro. Aí são já detalhes de cada motor. Um motor que tem aqui no exemplo admissão pelo cárter. Quando o pistão sobe, que vai ser o exemplo, quando o pistão vai subindo, ele abre essas aletas aqui embaixo, como se fossem espécie de válvulas, né? Ele vai abrir e vai permitir a entrada de ar, gasolina e também óleo, já que os motores 2 tempos funcionam com cárter seco, ou seja, a lubrificação se dá através da própria gasolina, sendo que alguns motores têm o óleo misturado na própria gasolina e outros possuem 2 tipos de bomba que injetam óleo diretamente dentro do cárter. Bom, não nos atentando a detalhes. Esse óleo vai vir, essa mistura vai vir aqui para dentro de ar e combustível, e quando o pistão vai descer, o momento que ele sobe, ele vai admitir esse óleo, esse combustível misturado com ar, e quando o pistão desce, ele vai empurrar pelo duto lateral essa mistura para dentro da câmara de combustão. E a fagulha se dá no momento que ele chega de volta no topo, ou seja, ele vem aqui para dentro do combustível, sobe, comprime tudo, se dá a combustão. Quando ele desce, já a nova pressão gera que o combustível seja empurrado de volta aqui para o topo, expelindo a fumaça para fora, mas também a gente acaba perdendo um pouco de misturar combustível aqui que vai. Por isso que os canos de motocicletas ou qualquer veículo que tem motor 2 tempos, ele tem um balão, como se fosse uma espécie de balão na parte de escape, que ele é dimensionado assim para que parte do combustível que se perca pelo vácuo, ele acabe retornando para dentro do motor pela tubulação de escape e seja queimado junto para depois ser expelido novamente. A gente tem um funcionamento que tem o sistema de válvula, que é como o exemplo que eu dei, que a admissão do combustível se dá através do cilindro e não do cárter do motor. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Ele vai admitir, e ao mesmo tempo que comprime, já dá que ele vai comprimindo aqui para baixo, ele empurra a mistura aqui para cima, dando a fagulha e já empurrando para fora e o ciclo. Ou seja, o motor 2 tempos, a cada vez que ele chega com o pistão na parte superior, a vela já emite, já gera uma fagulha e empurra ele para baixo de novo. Sendo assim, ele consegue gerar mais energia do que um motor de 4 tempos, perdão. Ou seja, um motor 2 tempos, e cada vez que ele dá uma volta, ele já tem uma ação térmica gerando mais movimento, gerando mais energia para dentro do motor, enquanto que o motor de 4 tempos ele tem que dar 2 voltas para completar o ciclo dele, ou seja, ele só vai
só vai estar gerando energia térmica para movimentar a cada 2 voltas, enquanto que um motor de 2 tempos ele tem essa geração de energia a cada 1 volta completa. Por isso que uma moto, no caso que é mais comum, motos de 2 e 4 tempos, por isso que uma motocicleta de baixa cilindrada em 2 tempos tem muito mais cavalos do que uma moto de mesma cilindrada que tenha 4 tempos. Ela vai ter uma cavalaria bem inferior a uma moto que tenha uma moto de 2 tempos de mesma cilindrada. Que no caso cilindrada é o volume que cabe dentro do pistão, dentro da câmara de combustão, na verdade. Dentro do pistão não, né? Ou seja, no caso a cilindrada é o volume que cabe aqui dentro da câmara de combustão. É medido, no caso, quando o pistão está no PMI, que é o ponto morto inferior. Do PMI até o topo do cabeçote aqui, onde no caso, o cabeçote é a parte superior do motor, né? Onde é fixada a vela de combustão. Bom, isso é tudo, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês o funcionamento dos motores, tanto motor a vapor, em questão histórica, toda a linha do tempo que eu expliquei aqui, funcionamento de motores de 2 e 4 tempos, também algumas coisas que eu comentei sobre o motor de ciclo diesel. Muito obrigado por assistirem o vídeo, e é isso aí, até a próxima.